Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei e hoje nós vamos falar dele, do Cirão da Massa que foi lá no Roda Viva e conforme eu previ, né, minha previsão de um grande intelectual, de um grande analista político aqui, né, uma previsão extremamente difícil de se fazer. Ele ia falar uma série de coisas com uma convicção absurda e quando você vai esmiuçar, na verdade o que ele falou são coisas extremamente nocivas para o Brasil, tá? Dois recados. Primeiro, se você gosta do meu trabalho, se você acredita no que eu faço, me ajude na campanha. Vou deixar o link aqui para você me ajudar na campanha, tá bom? Segunda dica que eu dou para vocês. Às vezes a gente vai assistir um vídeo muito longo, eu acabei de fazer isso inclusive, e você pode fazer até com os meus. Se o vídeo estiver chato, você adianta o vídeo. As pessoas acham, não, Arthur, mas todo mundo sabe, ninguém sabe, cara. No YouTube, por isso que eu gosto mais do YouTube do que o Facebook, você clica aqui, tem lá velocidade de reprodução. Põe 1,5. Você vai ver que o vídeo fica rapidinho, você acaba assistindo um vídeo, às vezes, que nem do Ciro Gomes, de 1h30, ou até os meus, quando passam de 10 minutos, você assiste ele muito mais rápido. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do Ciro Gomes. Lembrando que é o seguinte, cara, o Ciro Gomes é um cara assim, eu até respeito ele, viu? Porque ele é um cara assim, ele é uma máquina de retórica. Ele é muito bom, ele é realmente muito bom. E assim, ele é uma máquina de pegar e despejar um monte de informação. Aí ele deixa você confuso, ele pega e leva você pra onde ele quer. Até pra falar de imposto. Tipo, olha, eu vou cobrar mais imposto, mas... Aí você, puta, pode crer, tem que cobrar mais imposto mesmo. O cara ele lança umas coisas e outras e tal, e você acaba até concordando com o cara. Vamos lá. Eu vou tentar bater em alguns pontos mais simples aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Ele começa a entrevista dele falando da política de preços da Petrobras. Essa crise, tal. E aí ele critica a política de preços da Petrobras. Beleza, legal, criticou. Só que ele dá uma solução. Qual que é a solução? Tem que ser transparente na política de preços. Quer dizer, a solução dele não é nada. É tipo assim, tem que ser transparente. O que é ser transparente? Lembrando aquele outro vídeo que eu fiz explicando o que é o preço e o que é imposto. Ele não atacou o imposto. Ele atacou a política de preço da Petrobras. Não, mas tem que ser transparente. Não existe essa solução de, não tem que ser mais transparente. Você tem que mexer nos impostos. O problema disso é os impostos. E a política de preço, ela só vai ser mais transparente se ela estiver sujeita à concorrência. E olha só o que ele falou, cara. Ele falou, não, porque os altos preços da gasolina culpa, né? É dos importadores que praticam esses preços exorbitantes. Então, para ele, o preço da gasolina não é imposto, não é o estado inchado. São as pessoas que importam gasolina para vender a preços criminosos, segundo as palavras dele. E aí ele fala o seguinte, exatamente no minuto 5:56, ele conclui que a Petrobras não deve ter concorrência. Ele fala, não, a Petrobras não pode ter concorrência. Nós temos que entregar essa eficiência da Petrobras para o povo brasileiro. Que eficiência? Que sem concorrência você não tem eficiência nenhuma, mas enfim. Mostra que, na verdade, a ideia dele é justamente a que tá aí, manter a Petrobras na mão do Estado, né? Aí no minuto 9, ele pega e vai falar do Temer, né? Ele começa, porque o Temer parou tal rodovia, tal obra, ou tal obra outra. Ele fala, inclusive, o Temer parou a Transnordestina. Aí um cara que tava lá pegou e falou assim, não, mas a Transnordestina é um fiasco. E aí começa a mostrar pra ele, aconteceu isso e aquilo. Aí, não, mas peraí, veja bem, ela é da iniciativa privada. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando ele vai falar da Transnordestina, enquanto ela é boa, não, aí foi o Temer, é culpa do Temer que acabou com a Transnordestina, verdade? Aí, não, mas aí tem os fiascos da Transnordestina. Não, mas aí é culpa da iniciativa privada, ela é da iniciativa. Ele joga a culpa pra onde ele quer. Não tem necessariamente uma linha lógica de raciocínio. Quando for bom pra mim, eu falo mal do Temer. Quando for bom pra mim, eu falo mal da iniciativa privada. E eu tô sempre isento, que eu tô sempre perfeito, né? Depois no minuto 13:22, mais ou menos, ele vai falar mal da PEC do teto, né, que é aquela lá que congela os gastos. E aí ele fala o seguinte, não tem precedente em lugar nenhum do mundo, né, uma PEC como a PEC do teto, né, uma medida como essa. É verdade, exatamente como a PEC do teto, não existe precedente em lugar nenhum no mundo, mas uma medida de congelamento de gastos tem em praticamente todos os países desenvolvidos. Inclusive, uma pesquisa rápida no Google te dá aqui, a Holanda, a Suécia e a Finlândia, elas fixam a despesa a cada 4 anos, o Japão e a Dinamarca a cada 5. Então assim, cara, isso é a regra mais básica que existe para você, sei lá, ter uma empresa, ter uma família, ter um país. Você não vai gastar mais do que você arrecada. Então, por exemplo, como eu falei aqui, em alguns países eles congelam por alguns anos. Por X anos o teto de despesa vai ser esse. Depois a gente vê como é que tá as finanças e estabelece um novo teto de gasto. Então, aí ele mentiu deliberadamente. Não existe isso em lugar nenhum. Existe, cara.
Existe. O que não existe é deixar sem nenhum teto de gastos. Isso é que não existe ao redor do mundo, principalmente desenvolvido. E aí ele vem com aquela falácia de, não, porque bebês nascem, não sei quantos bebês nascem por ano, e aí você vai congelar os gastos em saúde, que não tem nada a ver, a PEC do teto não faz isso, não congela gastos em saúde coisa nenhuma, mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Aí depois ele fala ali do déficit da Previdência, ele mente de novo, ele fala, não, porque o déficit da Previdência não é 100, não é tão grande assim, não é 100, mentira! A gente gasta mais com o déficit da Previdência do que saúde, educação e segurança somados, né? Aí ele lança um número lá, acho que é em torno de 20 bi, ele mentiu sobre o déficit da Previdência, mas olha só uma curiosidade, exatamente no minuto 17,5 mais ou menos, ele descreve uma reforma da Previdência. Se eu fosse fazer, eu faria uma reforma da Previdência assim, assim, assado, ele descreveu exatamente o aditivo do MBL para a reforma da Previdência bolado pela FIP. Ele descreveu exatamente a mesma coisa. O link, inclusive, do vídeo nosso está aqui, em janeiro do ano passado. E esse aditivo, esse estilo de reforma que ele falou, exatamente uma reforma liberal. Então, assim, ele fala uma coisa e faz outra. Eu duvido que ele apoiaria uma reforma dessa se viesse do MBL. Enfim, nos 20 minutos e 30 segundos... fazem uma pergunta para ele de política fiscal e ele foi muito evasivo. Ele falou complicado, ele se saiu muito bem da pergunta, né? Ele fala o seguinte, ele começa assim, ó, só se dá superávit aumentando a receita e diminuindo o gasto. Se alguém aqui souber de alguma coisa diferente, me ensine. Tem alguma fórmula diferente? Né? Com toda a autoridade. Ele fala a coisa mais idiota do mundo. Ele fala, alguém duvida de mim aqui? O mais um é 2. Alguém? Não? Ah, então é 2 mesmo, né? Já começa ali. Uma outra curiosidade, quando ele fala o seguinte, não tem um dia de déficit, mentira de novo, os governos deles foram deficitários sim, e aí no 23/01 exatamente, ele levou, alguém tem que interromper ele, peraí que eu estou concluindo, ainda tem aquele traço ali de coronel, mas aí ele fala em segurança pública, fala em Ceará, fala que a PEC do teto é ruim, fala e não responde a pergunta, não responde exatamente o que seria a política fiscal dele. No final das contas, o pessoal começa a levar ele, aí ele acaba falando, não, vou tributar lucros e dividendos sim. E aí eu pergunto para você, tá bom, você vai tributar lucros e dividendos, ok, e você vai desonerar o produto e serviço? Porque assim, não adianta só você cobrar mais imposto. Todo mundo sabe que a gente paga muito imposto nos produtos e serviços e pouco na renda. Você quer cobrar mais imposto de renda? A fórmula é o contrário. Você não tem que cobrar mais imposto e depois desonerar. Não, você primeiro tem que cortar os gastos, desonerar os produtos e aí você vai jogando imposto para renda. É assim que deve ser. A população não aguenta mais carga tributária, né? Ele fala do imposto de renda dos Estados Unidos, é verdade, cara. Só que você quando vai nos Estados Unidos comprar um litro de combustível, você não paga ali mais de 50% de imposto, né? Então, esqueceu de falar isso, né? Que engraçado. Depois, no minuto 32, tem uma pergunta besta pra caramba. Esse cara fez 2 perguntas extremamente bestas, é um cara de óculos, não vi o nome dele lá. Ele fala, das alianças políticas, e o Ciro Gomes deu a melhor resposta. Ele deu a melhor, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, você levanta a bola, cara, eu não tenho problema em fazer aliança política, você tem que fazer. E ele falou uma frase maravilhosa, ele falou o seguinte, nós vamos negociar com quem o povo eleger. E é verdade, cara, o povo elegeu um cara, mas o cara é bandido. Cara, você vai ter que negociar com ele. Você vai ter que... Isso não significa que você vai ser bandido. É igual o Kim, por exemplo, quando foi lá protocolar o pedido de impeachment com o MBL, do lado do Eduardo Cunha. Tem gente tirando e fala, tá vendo, fez aliança. Não fez aliança, cara. Fez aliança. Você tem que protocolar o pedido de impeachment com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o Satanás. Que seja. Você vai fazer o quê? O povo elegeu o cara? Então, ele deu uma resposta perfeita. Aí, uma outra curiosidade... Ele até tava falando mal da Dilma, falou, porque no Maquiavel, né, no livro, no Maquiavel, o príncipe, ele fala o seguinte, o príncipe tem que ser amado ou temido. Então a Dilma, ela não foi amada, ela tinha que ser temida sim. Você vê, como, querendo ou não, o cara solta ali os seus ares de coroné, né? Depois dos 38 minutos, alguém perguntou o seguinte, efetivamente, quais impostos ele iria criar. E perguntou, cara, efetivamente, o que é taxar? O que é grande fortuna? Você vai taxar grande fortuna? O que é grande fortuna? O cara que tem um imóvel de R$1 milhão, ele já é grande fortuna? E aí, o Ciro fez o que ele faz de melhor, saiu da pergunta, não respondeu. Pode ver, ele não respondeu a pergunta. No minuto 38, ele não respondeu a pergunta. E ele acabou ali naquele emaranhado de coisas que ele fala, falando do Itaú. Porque o Itaú distribuiu 9 bilhões de reais para 4 famílias e nós não tributamos isso. O mesmo Itaú que gasta ali 300%, que cobra 300% de juros no cartão de crédito. Quer dizer, ele misturou uma coisa, ele deixa as pessoas, deixa o povo com raiva dos ricos, né? Para falar, não, é verdade, tem que tributar mesmo. Mas não, cara, ele misturou uma coisa com a outra. Se os juros do Brasil
estão ali absurdos, por medidas que você apoia. Uma delas, por exemplo, é excesso de regulação. A outra dela, porque para quem não sabe, hoje aqui no Brasil, para você abrir um banco é um excesso de regulação. Você tem que abrir banco nacional, você não consegue abrir banco municipal ou estadual, como é nos Estados Unidos, enfim. E você também tem o preço do dinheiro. O preço do dinheiro não se baixa em canetada. Então, são duas coisas. Uma é a falta de concorrência por causa do excesso de regulação, e dois, o preço do dinheiro. O preço do dinheiro do Brasil é caro justamente porque o Brasil não passa confiança para as pessoas trazerem dinheiro para cá. Então o dinheiro entre aspas, ele é raro, ele é caro, entendeu? Não adianta você vir, não, porque aí tem que tributar grandes fortunas, tá, isso não vai baixar juros. Isso não tem nada a ver com o que você está falando. Depois nos 43h30, uma repórter faz uma pergunta, uma repórter, nem sei quem ela é, acho que era da CBN, fez uma pergunta ridícula pra ele, né, de feminicídio. E o Ciro é um cara inteligente, cara. O Ciro é um cara inteligente. Essa pergunta é uma besteira tremenda, é uma pergunta vazia. E aí ele deu aquela resposta dele maravilhosa, um chuchu sem gosto. Exatamente um Geraldo Alckmin. Ele Geraldo Alckminzou a resposta dele, né? Porque, a pergunta é muito idiota, né, de feminicídio, né? Como é que você vai falar em feminicídio num país onde a maioria, mais de 90% das vítimas de homicídio são homens, mas... Ele nem desagradou as feministas e nem desagradou o pessoal que sabe que isso é uma idiotice. Ele deu aquela resposta lá de chuchu, sem falar lé com cré, e no final das contas passou batido. Enfim, não disse nada. Vejam lá, 43h30 no minuto. Depois, no minuto 53, um rapaz ali perguntou sobre educação, e aí eu vou até elogiar o Ciro Gomes. Ele deu a resposta perfeita. Realmente, o Ceará tem ali uma educação que deve servir de exemplo pro resto do mundo, um modelo ali educacional. Ele deu uma resposta perfeita, falou coisa com coisa. E aí o próprio apresentador tentou colocar ele na pergunta, mas o Ceará ali não é muito exemplo em questão de analfabetismo. Ele, corrigindo o senhor, é analfabetismo adulto. E ele falou, mas e aí, o que você vai fazer pelo analfabetismo adulto? E nesse ponto eu estou elogiando sinceramente o Ciro Gomes, que ele foi muito corajoso. Ele falou o seguinte, não, o analfabetismo adulto é um problema muito difícil, nós abandonamos e nós vamos focar Ele falou exatamente, nós abandonamos, nosso foco é a criança. Ele foi corajoso para falar uma coisa assim, efetiva. Nesse ponto, eu elogio sinceramente a resposta corajosa do Ciro Gomes. Depois, no minuto 56, tem outra pergunta idiota do cara lá do Oclinhos. Juro, parece que eles combinaram. Eu vou te fazer uma pergunta idiota aqui, fingindo que eu tô te espetando, e eu levanto a bola para você cortar. Ele vai falar, porque você falou mal do PT, mas agora você não vai perder o eleitorado do PT? Tipo assim, basicamente elogiar a coragem, entre aspas, do cara, criticar o PT mesmo ele sendo de esquerda. Então assim, uma pergunta rasa, e ele, cortou na cara, meteu o pau no que tinha que meter no PT, não desagradou o eleitorado do PT, porque ele falou, porque o PT está passando por um momento muito difícil, até esqueci o nome que ele falou, é muito penoso, tal, porque aí meteu o pau na legislação, que não... O Lula, de um jeito ou de outro, ele falou que a condenação do Lula tá errada por causa das instâncias, enfim, falou que foi golpe sim, que o governo do Temer é golpista, Então ele nem desagradou o eleitorado petista e nem deixou de bater no PT para aqueles caras que são de esquerda e falar, tá vendo, eu também não concordo com o PT, mas eu sou de esquerda. Então foi uma pergunta idiota que levantou a bola para ele cortar. Depois, no minuto, 1h e 5 minutos, falou-se de saúde e, de novo, cara, ele foi lá falar de revogar a PEC do teto, que é uma coisa absurdamente idiota do que ele fala, né? E aí ele fala, aí isso é interessante. Fala, porque aqui no Brasil, não sei quantos por cento dos remédios a gente compra de fora, com esse dólar absurdo, tal, né? Nós estamos importando muito, e ele fala o seguinte, nós temos que criar uma indústria nacional da saúde. Leia-se. Não é, você acha que quando ele fala em criar uma indústria nacional da saúde, ele fala em abrir o mercado, desregular para vir mais empresas e ter mais concorrência, mais eficiência? Não. Por mais que ele fale que não, o Ciro Gomes é aquele cara que olha para o empresário e fala, você é malvadão. Quando ele fala isso, leia-se, criar uma estatal de remédio. Tipo que a Remédiobras. É isso que ele tá falando, só que de um jeito mais bonito, de um jeito que parece fazer mais sentido, né? Porque se chega lá e fala o seguinte, não, os remédios são um setor estratégico do Brasil, isso tem que estar na mão dos governantes. A pessoa fala, que absurdo que você tá falando. Então ele fala ali de um jeitinho que parece bonito, que parece legal. Depois, por último, ele fala ali numa hora e 10 minutos sobre o Maduro, né? O cara pergunta, teve a eleição do Maduro, que não foi legítima, a ONU e vários outros países, não que a ONU seja base pra porcaria nenhuma, mas um monte de países não reconhecem, e o Brasil não reconheceu. O que você acha que deveria ser o papel do Brasil em relação a isso?
E ele resumiu muito bem o que ele pensa do governo de Maduro e infelizmente as pessoas não têm, às vezes, um senso crítico para entender a besteira que ele falou. Ele começa falando o seguinte: o governo de Maduro, né, a Venezuela, ela tem uma oposição fascista, neonazista, ele usou essas palavras, vejam, versus um chavismo, e olha a crítica dele ao chavismo, que não rompe as barreiras dos embargos americanos. Então, ele chama a oposição de neonazista e fala que o defeito do chavismo é não conseguir romper os embargos americanos, ainda joga na conta dos Estados Unidos. Porque o Brasil, né, tá se servindo ali, tá tomando uma posição como se nós fôssemos cachorrinhos dos americanos. Não, cara, não. Aí ele até passa um pano e fala, porque o Maduro já passou do ponto, fez algumas coisas. Cara, não é que o Maduro já passou do ponto. O Maduro é um ditador, brother. O Maduro é um ditador. E o chavismo, ele não tá errado só em não conseguir romper os embargos americanos. O chavismo tá errado em tudo. Em todo o plano de governo dele, inclusive no autoritarismo que levou à ditadura do Maduro. E não, a oposição não é simplesmente um bando de neonazistas, um bando de fascistas. Não dá pra você jogar todo mundo nesse balde de nazista, de fascista, enfim. Você mostrou realmente quem você é na última pergunta, cara. E aí, só pra terminar, uma conclusão que não é minha, ele fala o seguinte, um livro, né? Aí ele cita, qualquer biografia do Churchill pra mim serve. Aí logo depois assim, uma frase, aí ele cita, ai que endurecer sem perder a ternura. Ele cita Che Guevara, tá ligado? Tipo, o cara é um livro, biografia do Churchill. Uma frase, cita Che Guevara. Você entende que cara é esse, velho? Que cara que ele é? Enfim, o Ciro Gomes é uma máquina aí de falar besteira, mas falar bem, enganar realmente, infelizmente, as pessoas ali que não entendem muito bem ou que gostam ali da macheza dele. E é impressionante a quantidade de Cirominions que tem no mundo, no Brasil, eu não sabia que tinha tanto. Inclusive nesse vídeo aí você vai ver como vai ter dislike e comentário de Cirominions. Mas espero que você consiga aí escapar das armadilhas de Ciro, que é sim um grande perigo para o Brasil. Um abraço e vamos questionar tudo.